Mais algum celular aqui ou não? Peraí, o meu. Seu? Vamos lá. Boa tarde. Só um minutinho pra gente. Tá, presidente. Show. Valeu. Tudo certo? Tudo certo? Todos? Todos. Bom, Pedro, quando você quiser. Para não sentar para poder chegar. Não, vai ter, vai falar depois no teatro. Bom, boa tarde a todos. Eu solicitei essa entrevista e aproveito para pedir desculpas um pouco pela voz. Estou um pouco rouco aí ainda por conta do jogo de quinta-feira. Eu vim aqui para dar uma luz e explicar diversos aspectos dos absurdos que vêm sendo cometidos contra o Fluminense, o direito legítimo do Fluminense de ocupar o estádio do Maracanã e desenvolver suas atividades nos jogos de futebol. E eu acho que é importante deixar muito claro para o torcedor o que é que vem acontecendo e, em alguns casos, até explicar o porquê das coisas que vem acontecendo. Em 2000, na época da Copa do Mundo, o Maracanã passou por um processo licitatório onde eram necessários 2 clubes com contratos de 35 anos para que a concessão ficasse de pé. O Fluminense foi o primeiro clube que assinou esse contrato. Posteriormente, o Botafogo assinou um contrato e a concessão foi à frente. Posteriormente, o Botafogo saiu. Então, o Fluminense era quem manteve a concessão do Maracanã de pé. Posteriormente, o Flamengo assinou contratos de prazos menores, enfim. E hoje, quem tem um contrato de longo prazo com o Maracanã é o Fluminense. Uma das cláusulas desse contrato diz que o Fluminense, no intuito de fidelizar o seu sócio de futebol, o seu torcedor, ficaria no lugar fixo dentro do estádio, lá do Sul, e isso está expresso no contrato, ainda que como visitante. Essa condição ela está textualmente escrita no contrato. A única forma disso ser desfeito é mediante um acordo do qual o Fluminense teria que aceitar. E assim foi, e passaram diversos presidentes da Complexo Maracanã Entretenimento, passaram diversos presidentes do Vasco da Gama, e essa cláusula sempre foi respeitada. Que o Vasco brigue pelos seus direitos a gente entende, isso faz parte, e o que não faz parte é ver a pessoa jurídica com a qual a gente tem contrato atuar contra o cliente dela e descumprindo o contrato. Isso nunca havia acontecido até que essa nova presidência do Mauro Darzé resolveu mudar o seu procedimento. Então, para deixar muito claro que essa situação estava consolidada, com diversos presidentes, tiveram 3 antes, no Complexo Maracanã, e 2 presidentes do Vasco da Gama. Quando acabou o jogo quando houve o sorteio do mando de campo da final da Taça Guanabara, que foi eleito o vencedor de Vasco e Resende, eu já prevendo o que poderia acontecer, já imaginei, isso vai dar problema. No dia do jogo, Fla-Flu, apitado, uma vez que passou o apito final do jogo, eu mandei imediatamente uma mensagem para o presidente da Complexo Maracanã avisando, só para lembrar, o lado sul pertence ao torcedor do Fluminense, que o Mauro Darzé desconversou. Posteriormente, houve a reunião de jogo na federação, às 11 horas da manhã na sexta-feira, e eu compareci pessoalmente à reunião. Não havia, o presidente do Vasco não estava, o presidente da federação se encontrava na missa de 7º dia dos meninos do Flamengo, e eu percebi que as coisas não estavam andando bem. Eu pessoalmente fui a pé da federação até o Maracanã e notifiquei o Maracanã por escrito, e eu também aqui no clube, o Maracanã foi notificado por e-mail dessa condição contratual. Independente disso, houve
por parte do Vasco o início das vendas de ingressos indevidamente, dado a notificação que nós fizemos ao Maracanã, quando esse deveria comunicar ao seu cliente que não poderia fazer isso, nós entendemos que precisaríamos ir ao Poder Judiciário para garantir os nossos interesses. De fato, fomos, e existe em curso, é importante deixar isso claro, não foi uma ação isolada, existe um processo judicial entre Complexo Maracanã e Fluminense, discutindo as questões contratuais, em que o juiz responsável conhece amplamente o contrato e amplamente todas as condições do processo. O juiz recebeu a gente no tribunal e entendeu de pronto que o Fluminense, que assistia a razão ao Fluminense. Incontinente, ele proferiu uma liminar em que obrigava a Complexo Maracanã a fazer com que ela destinasse o setor sul ao Fluminense Futebol, aos torcedores do Fluminense Futebol Clube. Nós notificamos, informamos o Vasco da Gama do que ocorreu. Nossos advogados foram a São Januário, foram ameaçaram uma mulher, inclusive, e o nosso outro advogado. Ameaçaram de murros, de soco. O diretor jurídico do Vasco sabia que ia lá e não poupou os colegas também desse constrangimento. Não foram recebidos e nós comunicamos a FERJ, que então comunicou o Vasco da Gama. Então é importante a gente deixar muito, muito claro que houve um descumprimento explícito de uma ordem judicial. Isso é muito sério. A gente vive uma época em que todo mundo fala de acabar com corrupção, acabar com desrespeito às leis, e o que aconteceu foi um descumprimento expresso e deliberado de uma ordem judicial. Isso precisa ficar muito claro. E isso vai ser levado ao juiz na segunda-feira, que a ordem dele foi descumprida. Hoje pela manhã eu fui convocado pelo presidente Rubens, depois de me enviar uma carta com diversos considerandos e solicitando um fim a esse episódio. E eu coloquei muito claramente todas as questões. E coloquei, inclusive, que essa confusão estava sendo causada pela Complexo Maracanã na figura do seu presidente. Então, é lamentável isso tudo. O Fluminense, como cliente do Maracanã de longo prazo, de muitos jogos no ano, se sente muito desrespeitado pelo consórcio, que tomou momentaneamente e equivocadamente, ainda pelo aspecto comercial, de um outro clube, com o qual ele não detém qualquer tipo de contrato fixo, né? E isso obviamente tem impacto, vai ter impacto no futuro, a gente vai analisar ainda qual é. De qualquer maneira, diferentemente do que já foi feito anteriormente pelo Vasco, o Fluminense não foge da briga. Então quero aproveitar aqui e, ainda que deixando claro que o Fluminense não concorda em nada do que foi tratado na reunião na federação, nada, absolutamente nada, não houve nenhum tipo de acordo, o Fluminense não cedeu absolutamente em nenhum momento a nada. Inclusive, o presidente da federação sugeriu que fizéssemos jogo no Newton Santos. O BEP disse que os comandados dele estavam previstos ao Maracanã, não ao Newton Santos, diferença de 3 quilômetros, não entendo. Foi consultado o Dr. Marcos Cac, do GADEST, que é o agrupamento do judiciário que analisa as questões relativas à violência nos estádios. Ele textualmente deixou claro a todos em viva voz que não conseguia compreender e lamentava profundamente o descumprimento de uma ordem judicial e que naquele momento ele não teria muita coisa a opinar diante desse fato e que talvez a segurança fosse o mais importante naquele momento. O Fluminense não concorda em nada com a organização desse jogo, não abrimos ponto de venda em Laranjeiras, não concordamos com isso, mas eu quero chamar o nosso torcedor para a guerra amanhã. Quero dizer a vocês que nossos jogadores estão treinando até 1h30 da tarde, um sol escaldante, estão se matando de treinar. E a gente tem que ganhar um jogo amanhã. A gente vai ganhar um jogo, a gente vai para dentro amanhã. E o time precisa do torcedor. Eu quero que vocês lotem aquele setor que não é o nosso, não é ali que é o nosso lugar, mas o time é mais importante do que essa questão
amanhã. Então, eu vou estar lá. Não tem oba-oba, não tem festa, não tem ação social em camarote, não tem nada disso. Nós vamos lá para guerrear, para trabalhar. E quero aproveitar para dizer, se tiver confusão amanhã, se tiver briga, se tiver acidente, se tiver morte, podemos colocar a responsabilidade em cima das pessoas que produziram essa aberração. Nós temos 6 anos de Fluminense e Vasco jogando no Maracanã sob essas regras e 2 pessoas decidiram mudar. Que arquem com as responsabilidades quando der problema, porque nós vamos fazer essas responsabilidades serem arcadas. Podem ter certeza disso. O Fluminense vai quente e vai para dentro se algum torcedor nosso tiver algum problema amanhã de violência por causa de desencontro de setores amanhã. Vocês podem ter certeza, nosso corpo jurídico já está preparado para isso. Fora o fato que segunda-feira o juiz Sandro vai ser comunicado da desobediência deliberada da ordem judicial que foi proferida. Então, quero dizer ao nosso torcedor que nós continuamos na briga pelos nossos interesses. Deixa muito claro que nós temos uma decisão judicial que reconhece o nosso direito, que não foi cassada, que não foi suprimida, que está em pleno vigor e continua sistemática e deliberadamente descumprida e desobedecida. O Fluminense pauta sempre a sua atuação pela defesa dos seus interesses. Nós vamos continuar fazendo isso e amanhã é ir para o jogo, apoiar o nosso time, porque no Gogó a nossa torcida é a melhor disparada, seja em Norte, seja em Sul, seja com 1.000, com 2.000, com 5.000, não importa, a nossa torcida é a melhor e ela empurra o time. E eu estou pedindo, torcedor, esse jogo a gente precisa muito de você. Eu quero você no estádio, porque a gente vai ganhar esse jogo, a gente vai ser campeão amanhã. E isso, no final das contas, é o mais importante. A gente levantar a taça, a gente precisa da sua ajuda, da sua presença no estádio. É isso que eu queria falar. Já vi manifestações no Complexo Maracanã, onde o Fluminense viola o contrato. Qualquer erro no contrato, existe um instrumento próprio que é a notificação. Então, se existe alguma coisa, notifica o Fluminense tem o tempo para corrigir. O que não pode acontecer, o que aconteceu agora, que não há tempo hábil para corrigir, que tudo é feito para criar fatos consumados e depois não ter como reverter, alegar que não tem como reverter. É isso que eu queria dizer. Abro a palavra para perguntas e pedir ao Paulo para coordenar as perguntas, por favor. Não, Sérgio. Presidente, nós estamos ao vivo, também ao microfone da Super Rádio Tupi. A concessionária, né, a informação que nós temos, ela entrou com uma petição na 37ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio para prestar o esclarecimento ao juiz. Ela diz, né, que ela defende o direito do Vasco de ficar com o setor no Clássico e entende também a situação do Fluminense e o contrato vigente. Ou seja, esse posicionamento da concessionária é um posicionamento de quem fica em cima do muro, de quem não tende por um lado. E outra coisa, eu tomei conhecimento também que o senhor chegou a pensar, ou pelo menos foi pressionado por algumas pessoas, a tomar uma atitude de não colocar o time em campo para essa decisão. O senhor confirma que realmente chegou a ser pressionado, pensou nessa hipótese? Vamos por partes. Primeiro, o que eu mais ouço por parte do representante da Complexo Maracanã são sofismas, né? Porque temos que preservar o futebol, e o futebol é para todos, e o Maracanã é para todos. O Maracanã é para todos. O Vasco pode jogar no Maracanã quando ele quiser, operar os seus jogos no Maracanã quando ele quiser. Ocorre que existe uma cláusula no contrato que diz: o Fluminense, seja mandante, seja visitante, tem o direito de alocar os seus torcedores do lado sul. Então é uma balela dizer que isso impede o Vasco ou qualquer outro clube de operar seus jogos no Maracanã. O patrimônio público continua tendo a destinação que é devida, que é a servir a toda a população do Rio de Janeiro e todos os seus torcedores. Agora, existe um contrato assinado. Ou se respeita o contrato ou não se respeita. Porque se a federação disser que a partir de agora o aluguel do Maracanã é R$10.000, o Maracanã vai ter que cumprir? Não tem que cumprir.
Então, se o regulamento geral de clubes diz que o mandante escolhe o estádio, ele escolhe o estádio. Qualquer mandante pode escolher, sabendo que no Maracanã existe essa limitação. Qualquer clube pode escolher outro estádio se não estiver de acordo com essa limitação. Basta escolher outro estádio. O regulamento diz que existe o Newton Santos e existe Volta Redonda. Então, qualquer clube que queira mandar um jogo contra o Fluminense, se quiser ser no Maracanã, tem que respeitar. E isso vai ser confirmado judicialmente, como já foi, como está neste momento sendo confirmado e descumprido deliberadamente. A posição do Maracanã é muito dúbia, óbvio que há uma agenda por trás, né? Não quero me estender nisso agora, mas enfim. E no que diz respeito a pressionar, os torcedores, obviamente igual a mim, eu sou um torcedor, e conhecendo agora todos os meandros do futebol, eu posso garantir ao meu torcedor que a minha indignação é muito maior do que a dele, muito maior do que a dele. Só que ao mesmo tempo eu tenho responsabilidade com a instituição. Não jogar é romper um contrato com a Globo, é romper um contrato com a federação, é desrespeitar o torcedor que quer ver o Fluminense. Então nós não vamos fazer isso, não existe essa possibilidade, porque da mesma forma que o Fluminense está exigindo que o contrato que ele tem com o Maracanã seja cumprido, o Fluminense não rompe o contrato. Vai jogar, vai entrar em campo com o seu time titular, com a força máxima e vai para ganhar o jogo. O torcedor pede, não entra em campo, joga com subfraldinha, faz isso, joga errado de propósito, faz gol contra. O presidente da instituição tem que ter a cabeça fria e saber o que fazer. Ainda que extremamente indignado como eu estou. Presidente, primeiro eu queria que você esclarecesse esse ponto em relação ao contrato. É um contrato que corre em segredo de justiça e que a gente não tem acesso, mas a concessionária disse em sua defesa que, segundo o contrato, o Fluminense só teria direito à arquibancada sul se fosse mandante, como visitante, que poderia ficar em outro local do estádio, que só ficaria na sul se houvesse acordo. Você disse, acho que o contrário, que teria que ter acordo para não ficar na sul. O que está, mesmo como visitante, está claro no contrato que a arquibancada sul pertence à torcida do Fluminense? Claríssimo, não existe o que discutir, é textual. A única forma de isso não vigorar é mediante um acordo com o Fluminense, ainda que mediado pela concessionária. Então a concessionária pode mediar o acordo entre o Fluminense e a outra entidade. Acordo pressupõe duas vontades, e a vontade do Fluminense nunca será abrir mão desse lado. É importante até a gente destacar, né, conhecendo futebol, poucas pessoas entendem tanto dos meandros do futebol como o Eurico Miranda. Na minha opinião, talvez seja que mais entende. E ele reconheceu isso numa reunião com o próprio presidente da federação, que reconheceu. Então, assim, se nem o Eurico Miranda conseguiu isso, só seria possível mesmo mediante uma atuação lamentável de quem está operando o estádio. E foi o que aconteceu de verdade. Então, você pode ter certeza que está muito bem caracterizado no contrato. Essa foi uma condição nossa à época da negociação. Eu era membro do Conselho Fiscal à época, eu conversei sobre isso com o presidente. E esse sempre foi o nosso drive, de conseguir a fidelização do nosso torcedor. Então não existe a menor dúvida do direito do Fluminense, que inclusive foi, volto a dizer, eu sei que pode estar chato ficar repetindo a frase ao mesmo tempo, mas é que para a gente massificar, o direito do Fluminense foi reconhecido judicialmente por um juiz que conhece ampla e profundamente o contrato e o processo judicial que está em curso. Quando o clube vai colocar ingresso à venda? Os ingressos estão à venda no setor norte, que eu sei. Aqui no Fluminense nós não iremos vender em protesto a essa palhaçada que foi feita. E o torcedor pode comprar nos demais pontos, Maracanã, lojas, tem o serviço do jogo à disposição para quem quiser saber. Aqui em Laranjeiras não vão vender. Houve algum momento que se discutiu a respeito de uma suspensão de venda de ingressos do setor sul, mas ter estabilizado aonde ele estava, e aí o Fluminense venderia a mesma carga? Realmente aconteceu esse tipo de conversa? Houve. O Fluminense nessa questão se posicionou de uma forma um tanto quanto desinteressada, porque já estava tudo estragado, tudo
completamente descaracterizado. E foi o que o presidente Rubens solicitou ao Vasco e, obviamente, claro, o Vasco descumpriu mais uma vez. Precisou o presidente Rubens Lopes intervir novamente, né? Então, assim, isso é só mais um debate, só mais uma cerejinha nesse bolo, né? Um descumprimento até do que entre as demais partes não fluminense foi acordado. Enfim, essa questão foi tratada dessa forma, e ainda que houvesse o compromisso de não continuar a venda na Sul, ela continuou ocorrendo, comprovado pelo nosso pessoal de Arenas, que acessou o site do Vasco onde foram feitas as compras e continuavam as vendas abertas. Então, até o ético dentro do antiético foi descumprido também. Boa tarde, presidente. No seu pronunciamento você falou que representantes do Fluminense foram ameaçados em São Januário. Eu gostaria que você desse mais detalhes do que ocorreu, que é uma acusação. Sim, nós mandamos 2 advogados, a doutora Roberta e o doutor Bernardo. Eles não puderam entrar no Vasco para entregar a cópia da decisão liminar, né? Até uma descortesia jurídica de colegas, né, que fazem o mesmo trabalho, que convivem no dia a dia. E diversas pessoas, eu não sei se o torcedor não estava lá, ameaçando, tem que dar murro mesmo, tem que bater, tem que, enfim. Vocês imaginam, né, nessa cultura de ódio que a gente vive hoje dentro do país, uma horda de pessoas atacando uma senhora, mãe de família, e um outro advogado. Assim, é realmente lamentável o que aconteceu, muito lamentável por diversos aspectos. Enfim, é muito, muito triste, né? As pessoas às vezes atribuíram até a truculência ao Eurico Miranda, pelo jeito não está na raiz do Eurico, não, está na raiz em outras coisas maiores ainda. Mas quem foram essas pessoas que provocaram? Eu não sei, eu não estava, nossos advogados até poderiam responder, mas não acredito que sejam funcionários do Vasco. Não sei dizer quem é, não posso afirmar, não sou leviano de afirmar o que eu não sei. Abaixo, boa tarde. Pegando o gancho na pergunta do Felipe, o Fluminense, essa ameaça por parte das pessoas que estavam no Vasco é até grave. O Fluminense pretende tomar alguma posição até policial sobre esse caso? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que parar um pouco com esse mimimi. Acho que mimimi é muito chato, o Fluminense não é time de mimimi. A gente vai para as guerras que tem que ir lá, levar, porque meu advogado isso, meu advogado aquilo. A gente deixa claro aqui o que aconteceu, muito claro. Dentre eles, os advogados sabem o que isso significa, o que aconteceu com eles, e eles vão tratar internamente. A menos que os nossos advogados peçam alguma ação específica, até agora não pediram. Eu acho que isso aí não vai dar em nada. Presidente, você falou que em caso de violência entre as torcidas, você acredita que as pessoas que tomaram essa decisão de manter a torcida do Vasco na Bancada Sul seriam responsáveis. Mas quando o senhor convoca o torcedor para a guerra, você não tem que estar estimulando essa violência? A guerra é dentro do campo. A guerra é apoiar o time. O nosso clube é o time de guerreiro. A alcunha de guerreiros é nossa, de guerra saudável. Nós estamos há 6 anos de Fluminense e Vasco, no Maracanã sem briga. Nós estamos, o Fla-Flu, até houve episódios aí na Taça Banhagem, que foram isolados. Enfim, o torcedor do Fluminense não é violento, na sua imensa maioria, né? Não existe nenhum clube que tenha 100% de torcedores pacíficos, mas enfim, essa expressão ir para a guerra, treinadores já falaram. Eu acho que não se mistura uma coisa com a outra. Acho que convocar para a guerra de apoiar o time, não é de brigar com o torcedor do Vasco. Não estou dizendo ao nosso torcedor para brigar com ninguém, muito pelo contrário, ambiente pacífico, foco exclusivamente dentro das 4 linhas. Só sobre a questão da venda de ingressos, não vai vender aqui nas Laranjeiras. Já tem as bilheterias definidas e que horário os torcedores podem comprar? É o horário normal de 10 a partir das 10 horas da manhã? Isso já está definido? Nas regras normais do Maracanã e dos pontos de venda, como sempre foi, porque quem está operando é o Vasco. O Vasco que fez toda a operação, foi o Vasco que começou a vender ingresso antes da hora, foi o Vasco que vendeu ingresso contra a ordem judicial, enfim, não é o Fluminense que está operando isso, mas existe aí o serviço do jogo. Deve ter no site do nosso adversário lá como compra. Enfim, isso é importante. O torcedor do Fluminense vê direitinho para poder comprar o ingresso. De cabeça que não tem. Presidente, a gente pode sair daqui nesse momento, no encerramento desse pronunciamento seguido de coletiva,
tendo a certeza que o jurídico do clube e o senhor, nas primeiras horas deste domingo, não pretendem tomar nenhuma ação, nenhuma posição em relação ao jogo? Com certeza, o senhor garante. O que eu posso dizer é que o jogo vai ocorrer. O Fluminense entende que no futebol de hoje não existe espaço para esse tipo de bravata, de tentativa, até porque a justiça comum, para obter efeitos desportivos, tem consequências muito sérias. Somos totalmente responsáveis. Agora, isso não quer dizer que o Fluminense não continue brigando por aquilo que ele é correto. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu chamo o torcedor para o jogo e faço algo por trás para não ter jogo, seria incoerente, e isso aí é uma coisa que definitivamente eu não sou. Perfeito. Presidente, nesse cenário todo, você acredita que a opção pelo Vasco de abrir a venda, mesmo sabendo que o Fluminense tinha esse contrato, partiu até um pouco de má fé por parte do clube vascaíno? Olha, questões jurídicas me impedem de dizer o que eu realmente quero dizer, mas que, de verdade, foi a tentativa de criar um fato consumado, foi deliberadamente uma estratégia. Presidente, você falou que a concessionária não está respeitando o contrato, né, que vocês têm, que isso pode ser discutido. Você diz que pode ser discutido no sentido até de rompimento do contrato por não ter sido cumprido por uma das partes? Essa é uma possibilidade? Não, não tem nenhuma chance. O Fluminense tem um contrato longo e a gente vai manter esse contrato de pé da forma que a gente entende que ele deve ser mantido. Aqui a gente não toma decisões de cabeça quente. Antes dessa coletiva, nós fizemos uma reunião com mais de 15 pessoas, cada uma dentro das suas atribuições, para a gente não ter nenhuma dúvida do que vai dizer, nenhuma dúvida do que vai fazer. Todo mundo muito calmo, muito tranquilo de cabeça, indignado, com raiva, mas com a cabeça no lugar. Às vezes o torcedor fluminense fica um pouco ansioso por uma fala do clube, e eu queria dizer a ele que a gente gosta de falar entendendo exatamente todo o contexto, todas as consequências, para quando a gente falar, nós nos posicionar de forma contundente e precisa para o nosso torcedor, para que não tenha dúvida nenhuma sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer. Então, eu queria deixar claro que a gente tem um contrato. Às vezes, as pessoas levam a gente a tomar atitudes e não tomá-las é o melhor remédio contra. Então, agora é hora de cabeça fria, baixar a bola agora é hora de começar a focar no jogo, deixar o nosso jurídico trabalhar, dar tranquilidade para os atletas que estão muito motivados para o jogo, estão com sangue nos olhos. É incrível que até eles, isso tocou até eles, né? Tem muita gente de Xerém no elenco e eles entendem o que está acontecendo. Então, assim, eu tenho certeza que o elenco está motivado, a gente tem que deixar eles em paz e a gente aqui faz o nosso trabalho. Então, o contrato continua, continuamos brigando pelas condições que a gente acha normal, e isso aí é só mais um ingrediente nessa batalha que com certeza vai ajudar a gente. Gente, obrigado. Alguém mais? Fechou?